Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live aqui no Prosa, Verso e Vinho, esta live de prosa com a autora. Sim, vamos conversar com R.M. Ferreira, que já esteve aqui em outros momentos conosco, né, tanto em entrevista quanto em apresentação e análise de livro, onde nós tivemos a oportunidade de apresentar 3 livros. O contrato, volume 1, termos e exigências. O contrato, volume 2, aditivos e resoluções. E o diabo no fundo da sala. Bom, são 3 livros que, se você teve coragem não, se você teve curiosidade, né, agora por meio dos títulos, de conhecer um pouquinho mais dessas obras, é só procurar aqui no nosso feed que você vai encontrar. Né? Antes de convidá-la, né, ela já está aqui presente, eu gostaria de fazer então uma apresentação da nossa autora, né? E aqui a gente vai ver o quanto R.M. Ferreira não para, está sempre, né, atuando e desde cedo. Então vamos lá. R.M. Ferreira é autora de romances contemporâneos com forte apelo emocional, tramas adultas e uma boa dose de erotismo. Nascida em Uberlândia, Minas Gerais, é uma geminiana de imaginação inquieta e prosa afiada, que escreve para provocar suspiros, sorrisos e reflexões. Sua literatura é voltada especialmente para mulheres que buscam histórias intensas, sensuais e protagonizadas por personagens complexos, mulheres fortes e homens apaixonantes que se envolvem em enredos cheios de desejo, dilemas e descobertas. Rosa Maria começou sua trajetória profissional em 2011, com a publicação de contos e crônicas eróticas no blog Calcinha Molhada, espaço que se tornou um ponto de encontro irreverente para leitoras ávidas por literatura hot. No entanto, sua paixão pela escrita vem de muito antes, desde os tempos da escola, quando vendia manuscritos artesanais durante o recreio. Hoje, R.M. Ferreira segue dedicada à ficção romântica, com um olhar autoral, ousada e envolvente, acreditando no poder transformador do amor e na literatura como forma de prazer e evasão. Seu novo livro, Desejos Proibidos, Contos Eróticos para Mulheres Destemidas, foi lançado recentemente, dia 8 de maio de 2005, na Amazon, no formato Kindle, com 8 contos. A edição impressa, com 10 contos, será lançada em junho pela Mundo Rosa, marca editorial da Cultura Trix, dedicada à literatura romântica escrita por mulheres. Então, agora sim, vou fazer o convite para Rosa e vamos torcer para que, aguardando mais um pouquinho, fiz o convite, vamos ver se foi. Na verdade, eu aceitei, né? Mas vamos nós de novo. Deixa eu chamá-la aqui. Então, peraí. Convidando novamente. Acho que agora vai. Pensamento positivo. Bora, bora. Prosa com a Rosa. Dessa vez, não estou vendo aqui. Bom, convite talvez não esteja indo. Rosa, vamos ver se você consegue fazer para mim o convite. Na parte de baixo, aqui, nós temos uma câmera com um sinalzinho de mais. Aperta ali e vamos ver se o seu convite vem para mim, porque talvez o meu não esteja indo para você. Hum. Oi para quem está chegando. Vamos lá. Opa, apareceu alguma coisa. Acho que agora vai.
Tchan, 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 tchan. Opa, Ai, foi. você tá me vendo? Agora eu tô te vendo. Tô até toda descabelada. Ai, coitada da pobre. Então tá Ai, bom. que coisa boa. Eu tô te vendo, tô te ouvindo. Você cortou o cabelo? Tosei, olha só. Que Quando a vai. gente chega naquela casa, assim, dos 60 mais, né? A gente resolve dar aquelas repaginadas, Sim. que é para ver se aparece o pescoço, se dá umas, né? E aí, minha filha, eu meti a tesoura, fiz igual a Ana Maria Braga. Eu falei, peraí, que é eu mesma. E taquei a tesoura. Ai, e tá aqui, Não, né? Eu gostei, eu gostei. você fez que nem a sua personagem do Diabo Veste Prada, do Diabo no Fundo da Sala, Ana A Ana Florença. Florença, A Ana cortou o Florença. cabelo. Ela corta o cabelo, e eu lembro do cabeleireiro dela, o Samuel, né? É. Falar pra ela, isso é bofe. E ela tinha o cabelo enorme, né? Todo cacheado e tal. E ela realmente, ela queria parecer mais jovem por conta do Pedro, que era 11 anos mais novo que ela. 12. 12 anos mais novo que ela. Aliás, a gente está trabalhando na trilogia, né? Que os príncipes do inferno, né? Que eu acabei escrevendo o Diabo no Fundo da Sala ao contrário, né? Mas hoje a gente não vai falar do Pedro, não. Que, Não, aliás, não, não, não. Hoje nós vamos falar de outra coisa. Mas antes, deixa eu te perguntar uma coisa. É, pergunte. Juarez continua sendo seu preferido ou já houve alguma mudança nesse tempo aí de lá para cá da nossa última conversa? Ah, é maldade perguntar. É maldade. Porque falar ali, já que estamos falando de Juarez, olha só o impresso do contrato, olha o tamanho da criança. Esse é o volume um ou você juntou todos? Juntei os dois, Ah, tá. né? Porque, como é uma obra longa, Aham. né? Fazer dois era meio que 6 por meia dúzia, mas acaba ficando mais em conta, entendeu? Um só. Embora Uhum. seja muito grande, tem 700 e baile, né? Aham. Tem 700 e baile, umas 710 mais ou menos, mas tem os contratos no final, né? Que a pessoa pode se divertir, etc. E é, eu fiz porque, para ficar mais em conta também, né? Porque não adianta, é um dos queridinhos das minhas leitoras, das minhas namoras, né? Sim. Muito embora tenha gente que bata o pé, que diz que não adianta, a paixão da vida é o Pedro Henrique, do Diabo no Fundo da Sala. Agora, com relação ao personagem, o queridinho, eu acho que aquela coisa que a gente sempre fala, né? O Juarez, ele é um personagem de muitas camadas, né? E eu fico brincando na minha cabeça com o casting, porque um dia aquilo vai virar novela, você sabe, né? Sim. E quem vai fazer o Juarez vai ser o Marcos Pigossi. Que eu vejo o Pigossi com todos aqueles trejeitos. E o lance do Juarez é essa complexidade, porque ele não é um homem raso. Aliás, eu não gosto de personagens rasos, né? Mas ele é um homem que tem uma história de vida muito forte, né? Muito densa. E ele não perdeu, apesar de tudo que o Juarez viveu, ele não perdeu o senso de humor. Ele tem um senso de humor, assim, afiadíssimo. E uma capacidade indiscutível de amar, né? Ele não Exato. tem medo de amar. Ele não tem medo de gostar, né? Então, por tudo isso, é óbvio que o Juarez vai sempre ser, né, ter aquele lugar no coração, enfim. É, sem dúvidas, ainda o meu personagem preferido. Embora eu esteja trabalhando no meu próximo romance, né? Estou construindo um personagem, talvez até hoje o personagem mais complexo que eu, masculino, Uhum. né, que eu criei. O nome dele é Vicenço, Vicenço Baquiano, e ele é um homem que, eu não sei, eu diria que ele, não sei se ele é aterrorizante, eu não sei o que você quer fazer com o Vicenço,
sabe? Se você, quando você vai descobrir as nuances dele, como ele é e por que ele é, né? Não sei se você senta ele no seu colo, você falou, bebê, vem cá, titia vai passar um talque em você, né? Ou se você tem medo, quando você descobre que ele está naquele momento que ele está na vida dele, por conta de uma vingança muito, muito bem elaborada, né? Uhum. E é engraçado, né? Você não vai acreditar, mas você vai se lembrar. Nós já conversamos alguma coisa sobre arquitetura, e eu sempre que eu converso com você, que eu estou fazendo lá as coisas do Vicente, eu lembro de ti, né? Porque o Pensa agora. Vicente, ele é arquiteto e engenheiro civil, né? Olha só. Então, toda a configuração arquitetônica da história, que é muito importante, né? Os vãos e tal, tem a ver com essa formação dele, né? E aí é muito importante. Eu lembro da Natasha, né? Sabe quando eu Mas, lembro de você? Eu lembro ah, quase assim, pelo menos 2 vezes na semana eu lembro de você. Você está tomando alguma coisa? como assim? Não, você está tomando alguma coisa? Porque eu fui Ah, sair sim. correndo minutos antes e fui Ah, fazer suco sim. de amora. E nós Ai, que temos pé de delícia! amora. Então, eu sou Ah, responsável por fazer os sucos, né? Então, eu peguei da água mais gelada da geladeira. Tô rindo. linda! E eu bebo água. Tintim, Nath, Sim, sim. tintim. Ó, hoje, por você, é suco de amora. Ai, que delícia! Você sabe que eu adoro. Adoro. Suco de amora com Com laranja. laranja. Nunca Fica um fiz. Vou pôr nas minhas receitas. Nossa, gata, fica um espetáculo. Fica um espetáculo. E os meus personagens têm muito essa coisa da comida também, né? Você já reparou, né? Sim, exato. Sempre Você consegue trazer um pouquinho de tudo e quando a gente vê, a gente saiu diferente das suas obras, né? Em todos os eu fico sentidos. muito satisfeita de ouvir mesmo, mesmo. Porque esse agora, essa coletânea de contos, embora pareça diferente, Uhum. né? Porque eu venho de uma toada de romances, enfim. Mas como você leu aí na minha biografia, eu começo a minha carreira literária com contos eróticos, né? Sim. Recentemente, uma querida, a Cris Veríssimo, lá do Sul, beijo, Cris. Eu falei para ela, né? Falei, você não tem lançado, faz tempo que você não lança coisa e tal. Eu falei, não, vou lançar agora uma coletânea de contos eróticos. Aí ela falou assim, mas contos eróticos? Mas bah, tu não é disso. Eu falei, tu que não sabe, guria. Tu que não sabe a terça nisso. Aliás, a Cris me ajudou muito naqueles sotaques, naquelas tiradas sulistas do Tobias, né? Não fosse a Aham. Cris, eu estava, né, órfã de pai, mãe, vizinha e parteira. Porque o meu é muito mineiro, né? Sim, exato. Vamos lá que a gente vai querer saber tudo, né? Vamos Você lá. lançou oficialmente semana passada, dia 8, né? O seu Uhum. livro, essa coletânea de contos, como você mesmo falou, livro que se chama Desejos Proibidos, Contos Eróticos para Mulheres Destemidas. Isso. Você já lançou um outro livro de contos também na Amazon, né? Esse seria o seu segundo, ou é o Sim. primeiro? Não, não. É, na verdade, o terceiro. Ah, como coletânea, né? Eu Uhum, lancei primeiro 4 contos eróticos. certo. Depois eu lancei uma coletânea de crônicas, são as crônicas da calcinha. Tá na E Amazon que também? Esse eu não não, vi. não tá, não estão, eles são Ah, tá. impressos. Por que eles não estão na Amazon? Na Amazon existem alguns contos isolados, separados, né? Uhum. Notadamente, você tem lá o clichê do elevador, você Uhum. tem a moça, o guerreiro e o dragão e Sim, o três, certo. né? Não funcionou na época, né? Não funcionou muito bem as coletâneas, enfim. E eu resolvi agora fazer essa coletânea porque realmente eu estava há um bom tempo sem publicar. E você sabe que aquele algoritmo ele é pantagruélico, né? Ele é voraz, ele come tudo que está na frente dele, mais que um buraco negro. Falei, bom, se eu jogar um negócio para esse bicho comer,
lembrar que eu existo aqui. Sim. Porque essas coletâneas, elas funcionam melhor por escrito, né? No formato impresso. Embora eu também quisesse testar, ser franca, né? Uhum. E daí eu coloquei, né, esses 8 contos iniciais na Amazon, já deixando claro para a leitora que no formato impresso serão 10, Uhum. né? Janela Indiscreta, né? Eu tenho essa coisa com o vizinho, né? Eu tenho uma tara com o vizinho, que é um negócio assim. E o 3, né? Com epílogo, né? Uhum. Vai sair também no impresso de Desejos Proibidos. Porque não por acaso a capa é de um trisal, né? Uma moça e 2 Sim, rapazes, né? sim, Então sim. foi assim, por isso que eu lancei meio que, né, para lembrarem de mim, né? As meninas, né, me cobravam muito e com razão, e pavimentando o caminho para o próximo romance, que vai ser um romance dark, lançado no comecinho de agosto, dia 8 de agosto, chamado As Cartas que Ele Roubou. Esse do arquiteto? É, Ah, tá. Ok, ok. Então vamos conhecer um pouquinho do seu lançamento. Como que você estruturou ele, né? Porque você, na última conversa que você teve conosco, você já foi falando de que você também está numa vertente de fantasia, né? Uma fantasia isso. hot. Você tem já a sua escrita hot normal, vamos dizer, mas agora você mencionou a Dark, né? Então, Isso. que você juntou nessa sua coletânea? De tudo um pouco? A princípio você veio, é, como sempre veio, padronizada, um tipo só de gênero? Não, essa coletânea, ela tem algumas especificidades, né? Vamos Uhum, começar pela estrutura. A primeira, ela está dividida em 2 partes. Uma primeira parte que são contos urbanos, né? E uma segunda parte que são contos de fantasia. uhum, O que eles têm em comum? Né? São contos eróticos. São contos eróticos, descritivos, né? E que têm personagens femininas extremamente fortes. Elas são mulheres empoderadas. Então, eu estou escrevendo sobre mulheres, sob o ponto de vista feminino e uhum, para mulheres, né? Porque se a gente vê a erótica espalhada pelo mercado editorial, mesmo quando pretensamente toma a protagonista, né, como mulher, é um ponto de vista masculino, né? Você vê ali uma objetificação do feminino, do corpo feminino, do desejo feminino, uma objetificação e uma vulgarização, que eu particularmente não gosto, eu acho nojento, né? Aquele uhum, papo assim, né? Trair meu marido corno com um amigo dele. Não é algo que a gente queira, né? Aí tá, então você está escrevendo romance, são contos românticos eróticos. Não, são contos eróticos, né? São contos eróticos. Pouquíssimos deles têm histórias de amor que se realizam ali no conto, né? uhum, Do ponto de vista da estrutura literária, são contos, né? São recortes específicos de momentos muito específicos da vivência dos personagens que ali estão, né? E que traz uma erótica, né? Você uhum. sabe que eu não economizo nas cores, eu gosto de cores fortes, né? Então comigo não tem longa extensão, não tem o meu canal estreito. Não, gente, quem tem canal é Rio, né? Quem tem longa extensão é Monte. Lá que eu queria ter comprado, velho. Eu queria ter vindo com leque. Mas, enfim, então, comigo não tem tempo ruim, né? Porque são contos eróticos, estou falando de envolvimentos sexuais. E Uhum. que alguns têm, né? A questão do romance. Bete as cores, por exemplo, que eu prometi para a Stephanie, eu ia mandar para ela, mas como eu resolvi publicar, né? Eu falei, não, até vou perguntar, ia dedicar, né? Para a Stephanie, eu não vou perguntar primeiro.
não saiu para a Stephanie no e-book, né? Mas ela autorizando vai sair no impresso, né? Porque Olha eu só. decidi destinar. Da coletânea é o que eu mais gosto, entendeu? É o que mais me toca. Seria Eu acho que o de mais. mocinhas Eu acho com que mocinhas. sim, sim, Bete as Cores. Bete as Cores é a história de uma mulher, atriz, né? Não se sabe a profissão dela, enfim, ela encontra um cara na Europa, né? Ela se apaixona perdidamente pelo cara e vem para o Brasil atrás dele, entendeu? E ela está ali arrumando, está no apartamento, eu tenho o lance do vizinho, eu adoro os vizinhos. Ela está ali arrumando o apartamento, está de mudança, então aparece uma loira escultural na porta dela, que ele perguntando: oi, tudo bem? Eu sou a Beth e tal. E ali elas começam a conversar, né? E a Beth, né, além de ser uma mulher muito bonita, daí Beth as coisas porque ela está sempre nos contrastes, né? A Beth contra o pôr do sol, né? A Beth contra as almofadas coloridas, enfim. E elas começam a se envolver fisicamente, eroticamente, em função, na cabeça da personagem, de uma fantasia que o namorado dela tem, né? Que é transar com ela e com outra, né? E a Beth entende isso muito bem. Ela fala: será que ele vai me aceitar? E tal, ela vai. E ali elas começam a ter esse envolvimento. Ela, a Cris, começa a contar dos amassos dela com a Beth para o namorado, o tal do Di, né? Que está chegando de viagem, enfim. Então, na cabeça dela, todo o envolvimento que está se dando ali com a Beth tem a ver com o namorado, com essa fantasia que o namorado tem. E daí o momento mais bonito é o último, né? Quando o Di chega, né? E ela corre, né? A Beth está beijando ela e fala: não, ela vai pra lá, eu não gosto de mulher, você sabe disso, mas você é homem, né? E aí ela abre a porta, né? E na hora que ela abre a porta que o Di chega, ela percebe que não é nada daquilo, entendeu? Que ela gosta da Beth. E o Di também saca, né? E é muito legal isso, porque geralmente você tem aquele desenvolvimento com os caras bem escroto, né? E ali ela até fica feliz por ele entender. E é muito no silêncio que a coisa acontece. Aí ele fala: não devia ter vindo, né? Ela falou: é. Ela fala: é. Aí ela fecha a porta, a Beth está no corredor, e a Beth fala para ela: somos só nós duas? Aí ela diz: sim, meu amor, somos só nós duas. Ai, lindo! Não, é lindo, é lindo, é lindo. Eu acho muito bonito. Dos contos todos é o meu preferido, né? Sim, sim. Eu, na E eu verdade, conto vi o a sumário, lição. né? Eu Eu vi o conto a lição. sumário. Vi por causa da playlist que você sempre disponibiliza, né? Uhum. Que é muito bacana quando a gente tem esse apoio para imergir na leitura e tudo mais, né? Até me deu umas dicas para colocar música, né? Que a gente fica sem saber que música colocar, daí eu fui lá na playlist, falei, essa música vai ficar boa. Essa é É, boa. e aí eu vi, né, que de fato você divide então em parte um e parte 2. A parte 2 ela é contos fantásticos, né? Isso. A gente sabe que na Amazon a gente tem várias coisas positivas e negativas, né? A questão das estrelas, às vezes, ela pode ser prejudicial, porque do ponto de vista de que eles forçam com que tenha a avaliação para o algoritmo deles, né? Uhum. Mas a gente sabe que muita gente lê e não avalia, né? E às vezes vem no particular e deixa a sua posição. Eu acho que até isso, às vezes, é até mais interessante para nós, né? Conhecer esse olhar sem ser, às vezes, o que passa pela Amazon, mas a gente sabe que o mercado é assim, né? Que Sim. exige que esteja lá. Por meio das estrelas, a gente pode sentir, no seu caso, que você, como você tem outras obras, você pode sentir como que está o termômetro do seu Uhum. público. Se você está indo no caminho certo e se você não está, né? Que você pode daí ajustar certinho em relação a um determinado gênero que você às vezes está apresentando, né? Porque às vezes o gostar do hot não quer dizer que eu goste do fantasy hot, né? Uhum. Então, é aí que eu quero chegar, misturando esses dois estilos, esse contexto urbano, né, como é a primeira parte, com o segundo, quais são suas expectativas?
em relação a essa devolutiva? Você acha que vai conseguir atingir os objetivos enquanto escritora, em relação ao seu público? Não sei. Estou sendo muito honesta, né? Vamos primeiro com relação a como eu descrevo as obras dos órgãos sexuais? Não, falando mesmo. Você já imaginou, Ivan? Você está lá transando, né? Ninguém vai falar assim, posso pagar-te um boquete? Não. Então, o lance da literatura erótica, ela tem que ser imersiva, né? E ela tem que ser verossímil. Eu entendo isso. Porque quando eu estou escrevendo para um público feminino, o que eu quero que essa leitora sinta? Desejo. Eu quero tocá-la, né? Emocionalmente, do ponto de vista dos sentidos, né? Eu quero que ela se envolva ali. E aí, né, linkando isso com a pergunta da Natasha, o que eu percebo, Natasha? O livro foi lançado no dia 8, né? Eu acho que de 8 para 13, né, 765 pedidos que foram feitos, né? Eu acho legal, né? Assim, quando você faz um pedido de um livro, você está afim daquele livro, né? Agora, coincidentemente, não tem nenhuma avaliação. Nenhuma, né? E aí eu fico me perguntando até onde isso não tem a ver com um certo rescaldo moral, assim, entendeu? Porque está escrito ali com todas as letras, não estou enganando ninguém. Não são histórias hot, não, são contos eróticos para mulheres destemidas, né? Destemidas tanto no sentido da protagonista quanto da mulher que está afim de ler aquilo e que admite ler aquilo, porque uma coisa é você ler, outra coisa diferente, né? É você admitir, né? Então eu fiquei me perguntando esses dias, por que não tem nenhuma avaliação? Não tem. Muito embora, né, tenha quase, até hoje à tarde, quase 800 pedidos. Ele é hoje, em termos de ranking, o livro está em primeiro lugar em contos, né? Então, assim, eu não sei. E não sei se tem a ver com a romantasia. Por quê? Porque a romantasia é hoje um dos gêneros que mais cresce no Brasil. Você tem poucas autoras efetivamente dedicadas ao gênero, né? E a minha escolha, né, por trilhar esse caminho logo depois do Vicenço, né, porque eu já havia escrito, eu já estava, né, praticamente terminando, falei, não, vou terminar esse, que é um romance dark, é um dark romance, e vou investir na romantasia. Por quê? Né? Por que investir nisso? Primeiro porque eu gosto, né? Dá uma olhada nas coisas que eu leio com gosto, né? A maior parte é fantasia, né? Segundo, por conta do nicho mesmo, sabe, Nath? Uma disputa ali na Amazon, no Hot, é uma disputa voraz, né? Brutal, né? Briga de foice no escuro, a gente sabe disso. E eu preciso aceitar algumas limitações, você entende? Quais são as limitações? O meu jeito de escrever. Eu entendo que o meu jeito de escrever me exige um público que está afim de ler o meu jeito de escrever, entendeu? Não é que o outro não sabe me ler, então não é isso. Né? É o jeito que eu escrevo, a maneira como eu escrevo, a maneira como eu me posiciono. Então, se você considera, né, que você vai ter um público pequeno, olha, 3% do público leitor, né, de romance hot, de romantasia, dá nada 3 milhões, né, gata? É um número considerável. Né? Então, num país de 250 milhões, acho que é isso, é um tanto bom. Né? Se você considera o público leitor, etc, etc, etc. Enfim, então a romantasia, o que ele me permite, na verdade? O que ele me exige? Ele me exige uma construção de mundo mais complexa. Ele me exige personagens que não sejam rasos, né? Mais profundos. Exige lidar efetivamente com a jornada do herói, né?
São romances mais longos e tem a ver comigo, entendeu? Eu já tentei, né? Há um tempo eu conversei com uma autora muito querida mesmo. Aí ela falou assim, tá afim, você tem meio que vender a alma por demo. Você vem vendo. Vendo nada, cara. Não vendo. Não dou conta. Não dou conta. Te juro por Deus que eu já tentei, né? Então, qual que foi a solução que eu encontrei, né? Meio que para ficar com o pé entre dois mundos. Uhum. Alimentar o gigante Pantagruel da Amazon e ter tempo para poder fazer as minhas construções de romance que são mais complexas e mais profundas, né? Os contos eróticos, entendeu? Então, Entendi. entre um romance e outro, eu vou lançar coletâneas de contos eróticos. Né? Tô igual o Meireles, ó. Mas será que não seria também uma estratégia de você lançar eles de forma individual? Pensei Porque você também nisso estaria, também. né, mostrando para o Sim, algoritmo, o estou aqui, estou algoritmo. aqui. E Sim, poderia você ter também como fazer essa medida em relação ao que o seu público espera do fantasy sim, e do que não é, né? Porque sim. tudo bem, tem as estrelas, ainda não foi avaliado, eu sei, é um tempo curto, mas você também pode dizer para mim que você já sabe que tem gente folheando. Porque você Tem, consegue acompanhar ali. Então, às tem, vezes, não deu tem, tempo de tem, terminar tem, ali a leitura, né? Por conta tem, sim, da corrida sim. nossa diária. Tanto pedidos quanto páginas lidas, Uhum. né? Começou mesmo, elas começaram a ler a partir do segundo dia, que tem, né? Uma coisa que eu acho interessante, você viu, tem dois contos individuais, são historietas, né? Na Amazon, e que funcionaram muito bem. O meu 3. O 3 nunca saiu dos 20 mais vendidos. Nunca. E olha, né, que tá lá um tempão. E outro ponto que funciona muito bem também é a moça, o guerreiro e o dragão. Entendeu? Uhum. E ali o Ivo está perguntando se o meu público maior é feminino ou masculino. O meu maior público é feminino. Né? Inclusive o 3. Né? E você vê, você já leu o 3, Nath? Não, ainda não, mas eu vi que ele está com 1.007 avaliações, Sim. né? Né? Eu acho legal lembrar disso, sem impulsionamento, né? Porque como eu sou uma moça com recursos parcos, não é? Né? Eu não tenho condição de ficar, né, jogando tanta grana para impulsionar. E eu acho muito legal porque é orgânico, né? Uhum. O 3 está aí bombando já há um bom tempo de forma orgânica. A maior parte do público leitor é feminino. São mulheres mais velhas, não são meninas. Quando eu digo meninas, né? Meninas abaixo de 20 anos, são mulheres entre 35 e 60 anos, que é a maior parte do meu público, mas eu tenho muito leitor homem. Muito, muito mesmo, né? Não tanto quanto as mulheres, mas a maior parte é um público leitor feminino. Uhum. Então, eu gosto da ideia quando você fala, não, por que não lançar individualmente? É uma baita ideia, né? Uhum. Por que eu não fiz isso com o Desejos Proibidos? Porque tem uns muito curtinhos, entendeu? Íncubo, por exemplo, né? Íncubo é uma sacanagem no porão de um convento, velho. E é freira, é menina, é mulher, aí aparece o demônio no fim, né? E aparece como um homem maravilhoso, aquele negócio todo, e ele fala pra ela, se você não vai gritar, aí ela fala, eu até grito, mas me mostra, né, do jeito que você é, que eu grito pra você a noite inteira. Adoro! Baixa o leque, né? E é Caiu isso. aqui, eu ia pegar ele, caiu. Vai falando. E assim, é muito curtinho, né? Uhum. Altamente divertido. A gente começa ali com o mecânico, né? Você vai morrer de ir. Ah, ela sumiu, ah, ela voltou. Vou resgatar. Fiquei emocionada.
Então, assim, o Íncubo faz parte da parte fantasia, né? Uhum. Então, assim, como ele era muito curtinho, não ia fazer sentido, né? Enfim. Agora, para frente, eu estou planejando. Como é que chama a coletânea? Desejos proibidos. Não, Não. Ah, que você a falou? próxima. Não, a próxima, que vai vir depois do Vicenço. Não, não lembro. Acho que você não São as anotei. aventuras eróticas de Lily. A Gangue de Emmett, chama A Gangue de Emmett. As Aventuras Eróticas de Lily Millie Brown. Segura. O Segura. que será que Tem vem pela muita gente. frente? Tem muita gente ali, é uma gangue inteira. Eita, nós. Olha, eu vou ler o 3, tá? Porque eu já sei mais ou menos a história. Uma vez você contou numa entrevista, mais ou menos, que ele até foi o que deu, é, que te deu aí as diretrizes para o contrato, Pro contrato. né? E o contrato, ele de fato é muito bem avaliado, Bastante. né? E o 3 também, né? Então, na verdade, talvez foi a questão desse tempo de amadurecimento que precisa, né? Eu Para que a acho. obra possa, né, poder se aparecer com o tempo, né, e tudo mais. Uhum. O que eu queria ver com você, Rosa, depois que você termina de escrever, que você publica ou que você imprime o livro, você lê ele como uma leitora, sem ser o olhar de escritora, dizendo, puxa, podia ter colocado isso, podia ter trazido isso, ou Quem não? me dera. Nossa, quem me dera, velho. Quem me dera. Nossa, eu tenho um problema, sabe? Tem que tomar, assim, sabe, uns Rivotril, um chá de erva cidreira, que eu não tem jeito. Você tem uma ideia? E isso não acontece nem no meu lado sério, né? Aqui, ó, vou lançar agora, em agosto, esse aqui, ó. Chama a Construção Sócio-Histórica do Núcleo Urbano Primitivo de Patos de Minas. Porque do outro lado, da banda B, né, eu sou até historiadora, né, e o meu tema de pesquisa é a cidade. Isso aqui é fruto da minha tese de doutorado. Só minha tese de doutorado eu corrigi 10 vezes, antes de ir para a defesa. Esse aqui que eu te mostrei é o segundo boneco. Eu já Nossa. liguei, eu já liguei pro pessoal da prefeitura e falei, tá tudo errado. Então, é complicado. Eu sou muito parecida nesse ponto com o Marcel Proust, que era um louco de pedra, entendeu? Porque ele estava sempre corrigindo, 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 ao ponto do editor dele falar assim, chega, senão não tem livro. E a minha boa sócia, má sócia, eu sou a minha própria editora. Sou eu que Então, mando. é infernal, sabe? Eu queria mesmo colocar as pernas para cima, pegar um livro meu e simplesmente degustar. Mas há um momento sócio-histórico que eu consigo fazer isso. Quando eu fico muito tempo sem ler o trabalho. Tipo, um ano, dois, três, entendeu? Aham. Aí eu consigo ler com autocompaixão. Dizer, nossa, você é bonitinha, esse negócio tá bem escrito, está bom, né? Fora isso, se tiver quente, eu estou sempre corrigindo. Sempre, sempre corrigindo. Né? Entendi. O Ivo pergunta: as mulheres procuram seus contos porque falta um erotismo na vida sexual delas? Não sei, não sei. Né? Porque é a questão mesmo da recepção, da estética da recepção. Quando você escreve uma coisa, enquanto está ali escrevendo, ela é sua. Né? Uhum. Depois, quando você publica, ela já não é mais sua. Ela é do outro, ela é do leitor. E esse livro, ele vai ressoar na vida desse leitor e dessa leitora é, dentro da experiência de vida dessa pessoa. Né? Sua experiência amorosa, sua experiência literária, né? E não tanto a sua experiência sexual, eu acredito, né? Porque a erótica faz parte da nossa vida, né? Da nossa própria existência humana, né? Uhum. E
né? Como isso vai ressoar no outro, eu realmente não sei, né? Efetivamente eu não sei. O que eu sei é que existem cânones, né? Que nós precisamos seguir quando a gente está escrevendo, né? O que que eu estou escrevendo? É fantasia. Eu estou escrevendo fantasia erótica, né? Quando eu escrevia no blog Calcinha Molhada, que eu ainda estava no meu doutorado, então eu lembro de um aluno chegar para mim e falar assim, pô, tia Rosa, por que seus homens têm tudo umas rola grande? Eu falei, meu filho, porque eu estou escrevendo fantasia. Não é realismo. Estou escrevendo fantasia. Né? Sim. Então é isso, né? Achar que... uma coisa que eu gosto muito nesse livro é desmitificar o feminino como algo frágil. Nós não somos frágeis, gente, pelo amor de Deus. A gente levanta todo dia às 5 horas da manhã, arruma a casa, lava roupa, passa roupa, escreve, vai para o trabalho, volta, briga com o menino, leva a sogra no médico, vai para o médico, vai tomar remédio, né? Faz academia, né? Toma os Rivotril, depois faz yoga, depois senta, escreve, levanta uma... Sabe? Né? Sim. Então, assim, eu acho, inclusive, só um adendo, né? Esse é um dos motivos pelos quais a releitura da Odete Roitman, né, no Vale Tudo, Uhum. tem ressoado de uma forma muito mais positiva do que negativa a época da Beatriz Segal. Né? Quem é essa personagem hoje? Sou eu. É uma mulher de 60 anos, eu tenho 60 anos. Né? Então, assim, quando você olha para a Odete Roitman, o que a Odete Roitman é? Ela faz tudo que um homem considerado sucesso faz. E aí você olha para ela assim, pô, não, mas ela é mulher. A mesma coisa tem a ver com o erótico, né? Homem consome erotismo desde quando é menino, né? Desde, assim, né, 1900 e Afonso Pena, com as revistinhas do Frank Zéfiro, né? Até posteriormente com, sei lá, Xaviera Rolander e Adelaide Carrara, enfim, né? E que são grandes escritoras de literatura erótica. Então, em se tratando do erotismo, tanto do ponto de vista do escritor homem, quanto do ponto de vista do leitor homem, está tudo certo, né? Então tem a ver com que o homem é sexual mesmo, tem a ver com sexualidade masculina, com a testosterona e tal, né? E a gente não, a gente sim, Sim. né? Então, o que eu gosto muito nesse romance são mulheres que não pedem licença para gozar, entende? E São são mulheres que livres, não né? São são livres. Donas de livres, si. Donas de si. donas de si. Se elas dizem sim, é porque elas querem. Se elas dizem não, é porque elas querem. Né? Então, as personagens que transitam nessa coletânea são senhoras de si, do seu corpo, do seu desejo, das suas fantasias, e abre muito bem com o conto mecânico. Entende? Que é, né? Quem nunca frequentou uma sala de bate-papo hot, né? Quem nunca? Eu ia te perguntar. Eu já entrei, não em hot, mas eu já entrei nesses de relacionamento, amizade, até por uma questão que eu falei, vou ver se eu consigo colher algum material como laboratório para, sei lá, né? Uhum. Mas a gente se De inscreve, entra lá. estudo, eu sei, material de estudo, eu sei, eu também estudo bastante lá, pra você ver. Não, até isso aí, porque a gente se inscreve, se coloca lá, põe a nossa fotinho, só aparece homem feio. Só aparece Só, canhão na nossa frente. Aí eu falei, só não isso. mereço ver coisa feia, né? Aí Não, não sai, né? não. Aí eu Mas crio para coragem. isso que existe a literatura de entretenimento, amada, de evasão. Você entendeu? Sim. E são os cânones que a gente está falando. O É, mecânico, né? A é. história começa numa sala de bate-papo adulto, né? E o que que você tem de lá, né? Pica das galáxias, novinho gostoso, né? E no caso ali do entendimento entre as partes, o cara era mecânico de bonitas, né? BUCFAs, bonitas, entendeu? Eu não vou falar senão o Instagram vai e esse mecânico de bonitas, né? E eu acho muito interessante porque ela vai e pergunta para ele: escuta, esse negócio aí é seu mesmo? Porque eles, né, fazem aqueles nudes frontais. Ele fala: não, é meu mesmo, né? E aí a história, quem nunca, né, gente? E eu gosto muito, são histórias bem verossímeis.
E dali eles, né, resolvem, marcam, etc e tal, e blá, 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 e vai até que um dia dá certo e ela vai ao encontro dele na oficina mecânica dele, né? E a personagem, a protagonista, ela vai como é que fala? Ela se autocensura. Fala, né, eu vou encontrar um homem que eu nunca vi na vida, que eu vi na internet, enfim, numa oficina no meio do nada, né? E ali, ele ainda fecha a porta, mas é um homem que é um espetáculo. E aí é fantasia, né, gente? Pelo amor de Deus, meninas, não confundam, né? E é um homem que é um espetáculo, uma pintura, é um príncipe, né? E ele tá lavando o carro, né? Porque ela é mangueira bem simbólico, né? E dali ela pergunta, eu tô procurando um mecânico, fala, já achou? Ela, né, eu tô precisando trocar o óleo, você faz esse tipo de serviço? Ele fala, faço, eu troco o óleo, limpo o pistão, né? O bebê ela, nossa, no meu carro? Tudo isso na frente do meu carro? Ele, não, na traseira também, né? Ela, do meu carro? Ele, na sua também. Aquele diálogo torto, né? Enviesado, enfim. E ali eles entram para dentro daquela oficina e é parafuso caindo, estopa voando, o negócio todo. E ali, né, tá quase o negócio, o telefone dele toca. O telefone dele toca, ele pede licença, ele vai atender, e ela vê que é um papo familiar, né? Que é a mulher dele. A mulher dele no telefone. E ela tá de boa, né? E aí, quando ele desliga o telefone, ele fala, porque... Né? Ela vai e pergunta, e acabou o gás? E não, suco. E ela tá de boa, porque ela tá ali pra transar, né? Aí quem nunca ouviu, a gente tá... Aí ele vai e fala assim pra ela, não, porque eu tô meio que separando com sei o quê e tal. E ela falou, e que me importa, né? Então vem aqui, né, acabar de prestar o socorro e senão você vai se atrasar pra janta. O que é maravilhoso nesse conto? É uma inversão de papéis, né? O cara pode sair simplesmente para transar? Pode, né? Eles foram treinados assim, o patriarcado os treinou assim, né? Uhum. Compete a nós, mulheres, retomarmos a nossa própria sexualidade, o controle sobre os nossos corpos, o controle sobre os nossos orgasmos e dizer o que nós queremos ou não, né? E essa menina, essa protagonista, ela é muito senhora dela. Tanto que ela fala, né? Vem aqui acabar de prestar o socorro, né? Senão você vai atrasar para a janta. Fantástico, fantástico, fantástico. Olha a Anne, que linda! Fofíssima, Anne, maravilhosa. O que Bom, mais na França? eu li a sua nota de autor, Papo com a Autora. Eu dei muita risada quando eu comecei a ler. Faço ideia. Eu falei, Faço ideia. pode ser a Rosa. Ali. Minha cara. É minha cara. Não, e Então, a sua assinatura ali na parte de baixo. Porque é gostoso, sabe? Vamos combinar que também tem a erótica da autora. Não vou mentir para minha leitora. Né? Se eu não estou me excitando com aquilo, e assim, eu leque, velho. Se tem uma coisa que os meninos homens precisam aprender sobre nós, meninas mulheres, é que 90% do nosso tesão está na nossa cabeça, né? Então, a coisa acontece aqui na cabeça da gente. Alane, ai, coraçãozinho pra você ver. Então, se eu estou ali escrevendo uma coisa e ela não me toca, né, seja do ponto de vista emocional, seja do ponto de vista sensorial, tá ruim. Como é que eu quero tocar a minha leitora se eu não estou tocada pela minha escrita? Como é que eu quero provocar o riso se eu não consigo rir? Como é que eu consigo, se eu vou provocar, eu quero choro, a emoção dela, se eu não choro, né? Uhum. Lá no contrato, tem cenas no contrato, eu te falei isso, de eu chorar, eu debulhar em lágrimas. E outras de jogar a perna para cima e morrer de rir. Né? A mesma coisa acontece, né, em vários momentos ali, né, em Desejos Proibidos. Porque tem a ver com isso, com essas vivências femininas que nós temos. Ai, Nath, quem nunca na vida encontrou um boy lixo? Por mais príncipe que seja. Ué.
essa a discussão que está no mecânico. Aí, né, fala assim, você está fazendo reflexão intelectual sobre conto erótico? Estou. Estou. Porque do que a gente está falando? A gente está falando de uma erótica feminina, do desejo feminino. De dizer, sim, eu sinto desejo. Sim, né, eu faço as minhas escolhas. Mesmo no caso ali, né, que é um conto maravilhoso, chama Aromas. É uma fantasia completamente deslocada, né, de um casal. É uma suruba doida que está acontecendo ali, né? O marido escolhe os amantes da mulher, porque a erótica deles funciona ali. Mas no final do conto, o que você percebe? Ela é completamente apaixonada pelo marido. E tem a ver com a sexualidade dos dois, né? Não é por acaso que a epígrafe do livro é uma citação Nelson, do Nelson Rodrigues, isso. né? Se a gente soubesse que os outros fazem quatro paredes, ninguém pegava na mão de ninguém. Exato. Foi quando eu li a sua o papo com a autora que me veio a questão assim: você escreve para você ou você escreve para suas autoras? Para as minhas leitoras, para as duas É, para suas coisas. leitoras. Eu escrevo para mim e eu escrevo para elas, né? E eu acho isso muito importante, porque tanto eu sei que o que eu escrevo é meu, quanto eu sei que depois que eu escrevo é delas, entendeu? Uhum. Então, o retorno delas, o que elas pensam, como elas se sentem, como é que elas se movimentam, como é que elas absorvem determinada proposta de personagem, enfim, né? A Anne está aqui e não vai me deixar mentir sozinha. Um dos personagens que eu mais amo, que eu gosto dele, elas detestam. Não há ninguém no mundo que faça esses meninos gostarem do César Trajano. Subir. E olha que é um homem, né? No fato de ser bonito de responder aos cânones, enfim, pouco importa, né? Então, você veja, saber isso é importante, né? Que é o seu retorno, entende? No primeiro momento, voltando à questão dos contos eróticos, né? Ah, será que eu não vou pesar a mão? Será que elas, né, vão... Não, né? Agora, eu acho muito interessante o fato de elas, a raiva, beleza, é isso mesmo. O fato de elas até agora não terem feito nenhuma avaliação. Eu tô assim, dando gaitada de riso. Eu falei, meu, bando de safada mesmo, né? Elas batem, elas leem, mas na hora de pôr a cara a tapa, né? Porque é explícito, todos os contos são explícitos, né? Enfim, né? Não Você, sei. você falou com relação agora em pesar a mão, né? Quando você traz uma narrativa longa, um romance, 2 páginas, né? Desse momento mais íntimo, é 2 páginas no meio de 300 páginas, ou que Uhum. tenha mais momentos de 2 páginas, mas assim, no resumo seriam o quê? 20 páginas espalhadas pela narrativa. Agora a gente está falando de conto, né? Onde às vezes Uhum. 2 páginas, ela de certa forma é mais ousada, mais pesada, né? O peso maior. Isso te Sim. preocupa ou não? Não. Não, porque é o que eu falei no começo. Não estou enganando ninguém. São Uhum. contos eróticos, né? Recortes específicos de um momento da experiência de vida do personagem. Sim. Seja no meio de uma suruba, seja, né, com um mecânico, seja observando, né? O tema do o lobo, que é um tema de fantasia, é o voyeurismo, né? Embora duas moças estejam lá, né? A Maika e a Gaia, né? Elas estão sendo observadas pelo cru, né? Que depois você faz assim com a câmera, eu gosto muito disso, né? É uma observação, é um voyeur, né? Ele está ali olhando para elas no meio a margem do lago. Então, tem a ver com isso, né? Não estou te enganando, é um conto, são histórias curtas, são recortes, e eu estou contando histórias de sexo. É isso que eu estou escutando, né? Explícitas, né? Uhum. Acredito que com elegância, porque entendo que a erótica feminina, ela, pelo menos a erótica que eu escrevo, né?
eu me recuso a vulgarizar a experiência erótica feminina, o desejo feminino, eu me recuso, né? Espero que esteja à altura das minhas leitoras, né? Se tem uma coisa que eu detesto é a vulgarização da sexualidade, sobretudo nossa, né? Que Uhum. quem é que sabe da nossa sexualidade somos nós mesmas, né? E, É igual aquele papo assim, só um parênteses antes de deixar terminar. O aham. cara que fala assim, escuta, mas você está usando um OB, como é que você faz para fazer xixi? Né? E você pergunta, quem que te deu o seu diploma? Né? Tem que entrar com um processo contra essa universidade, dar um diploma para esse desinfeliz. Uai, É mais ou menos isso. né? É, Então, eu ia te perguntar agora, o que que eu ia te perguntar dentro da sua fala? Ah, que você falou que não gostaria que fosse vulgar, né? Mas é um pouco difícil de medir também, né? O que que é vulgar para um e o que que não é para outra, né? Porque cada um tem seu desejo. É, não sei se eu chegou a pensar sobre isso. acho que não é difícil de medir, né? O que é o vulgar? É quando você vulgariza, no sentido de tornar raso a erótica, entendeu? É quando você transforma, no caso da protagonista mulher, né? Você a transforma em alguém que não pensa, em alguém que está ali simplesmente movida por um desejo que nem é dela, por uma fantasia que nem é dela, que é a fantasia do outro, né? De um outro masculino, que objetifica o corpo feminino e nos transforma em meros depósitos de né? Aí eu não vou falar que senão o Instagram me cai, né? É, Então, quando você vê, você compara, por exemplo, o UOL tem, né, uma aba lá de contos eróticos, né? aham. Não precisa ir longe, né? Você vê os títulos, né? Dei pro porteiro com meu marido corno dormindo. Quem está escrevendo isso? É um homem, né? Que não vai lá, então o que é a mulher? A mulher é biscate, né? Quem que é a mulher que transa? É a prostituta. Gente, olha a Carita no contrato, né? Você vê a Carita, é uma mulher que ajudava todo mundo naquela droga daquele distrito. Todo mundo. Mas como a Carita era uma mulher com a sexualidade livre, muito dona do nariz dela, quem Sim. que é a Carita? É biscate. A Carita é piranha. Entendeu? Então é com este olhar, para este olhar do patriarcado, dessa literatura masculina que eu considero rasteira, né? Quem que é a mulher que gosta de transar? É a biscate, né? Ou ela é prostituta, não vale nada, que não vale nada não, não é mais nada não. Então, eu acho que dá para medir, né? Quando você pega essa erótica e a reduz a isso, né? Uhum. O que eu estou te entregando? Eu estou te entregando uma outra erótica. A erótica que é nossa, né? É aquela coisa da sensação de eu estar ali imersa na vivência do sexo, eu entender aquele sexo, a própria sexualidade, como algo que faz parte de mim, né? Que expressa a minha feminilidade, que me expressa como mulher sem medo e sem ter que pedir licença para os outros, porque ninguém vem pagar os meus boletos, Exato. né? Quem fala que eu não posso escrever isso, que eu não posso usar essa roupa, né? É o cara que transforma a mulher que é estuprada, que transforma a vítima em responsável pelo estupro. Ora, onde nós estamos? Não estamos mais. Sabe? A mulher não vai voltar para o fogão, o negro não vai voltar para a favela, nós não vamos continuar encenando o papel. Agora mesmo eu respondo, nós não vamos continuar encenando o papel, né? Daquelas que são conduzidas pelos homens, que fazem tudo que eles querem, porque não somos. Né? O que eu quero? Eu quero alguém que me respeite como eu sou, que respeite a minha sexualidade, que respeite o meu desejo, enfim. Né? Aí a Anne Uhum. pergunta, Rosa, o que você acha dessa padronização de mocinhas virgens?
Gata, eu penso o seguinte, eu acho que depende muito do que você está querendo oferecer para o seu leitor, entendeu? Dependendo da narrativa, do peso que você quer dar, do caminho que você quer tomar, entende? Eu acho legal botar uma mocinha virgem, né? Mas depende de como você quer funcionar ali, né? Agora, a mulher, né? Ou seja ela virgem ou não, que não tem ideia própria, que não se posiciona, que ela é simplesmente levada pelo outro, é aquela que está ali para ser salva, né? A mocinha do século XIX, ela não é mais verossímil, né? Ela não é. E depende, de novo, quem é o seu leitor. Para as minhas leitoras, Sim. para a Natasha, para a Anne, para mim, ela não é real. Ela não é uma história que eu estou a fim de ler, porque ela não me toca, né? Aquela pessoa que ainda está, né, esperando alguém para contar para ela o que ela tem que fazer da vida, né? A gente não espera, Sim. a gente vai A, aprender no meio, né? a autora Anne está dizendo que a pergunta dela está atrelado ao que ela passou, né? Que ela já foi xingada porque a mocinha não era virgem e ela tinha que ser pura para o cara rodado, né? Pois é, pois é. Isto é um cânone, né? Que não funciona mais, eu entendo, para leitoras da nossa idade. Então, se às vezes, né, você está escrevendo para um leitor, né, que quer esse padrão, talvez ele não seja seu leitor. Sabe, Anne, uma coisa que eu aprendi nos últimos tempos foi aceitar também a minha limitação, né? Existe na Amazon um público enorme, potencial de leitoras, enorme. Mas eu não alcanço todas, entendeu? Dentro desse grande público, eu tenho um nicho. Eu tenho um grupo de leitoras que tem a ver comigo, tem uma idade semelhante com a minha, tem uma vivência, acima de tudo, uma vivência próxima à minha, né? E que querem ver esse tipo de literatura. Que já não aguenta mais, né? A leitura a protagonista virgem e tal, que é resgatada por um cara, enfim, né? Não faz parte, pelo menos não da minha narrativa e não do meu público leitor. É, Né? Não dá para padronizar. exato, está muito atrelado de fato ao público que você está destinando e Sim, se você está deixando bem claro no texto de quarta capa, sim, né, para quem é seu público, né, que sim. daí a pessoa de fato não tem que reclamar, porque às vezes a gente vê algumas avaliações e a gente vê que detonam o livro e não sei o quê, daí eu fico me questionando Sim. muitas vezes, mas aquele autor, aquela pessoa é para aquele livro? Exatamente, Né? exatamente, Porque sabe? às vezes eu me pego também, ai, não estou gostando desse livro, mas por quê? Porque talvez não foi feito para mim, mas não me dá o Exato, direito de falar mal. exato, sabe? Eu acho assim muito infantil e independente da idade, Uhum. né? A gente transita no universo, sobretudo esse universo da autopublicação na Amazon, em que dialoga muito com esse universo das redes sociais, né? Aonde todo mundo se sente chamado a dar opinião sobre tudo, né? Então, tudo você tem uma opinião. Não, amor, não tem. Amada, não tem, né? E se você lê um livro, você não tem nada de bom para falar desse livro, aprende a calar a porra da boca e fica quieta, né? Não gostei, eu vou lá escrever uma avaliação ruim, que é para poder ferrar o autor, ferrar a autora. Não, isso não é maduro, entende? Eu acho que a comunidade que a gente deve construir, a comunidade de autores e de leitores, sobretudo que são leitoras, né? Tem que ter sororidade, velho. A gente tem que aprender a respeitar umas às outras, sendo autoras ou leitoras. Ah, tão bonitinho, gente. Se eu já Sofreu sofri algum algum tipo de preconceito por ser uma escritora erótica? é demais da conta.
outra, quando eu comecei no Calcinha Molhada, os caras achavam que eu era garota de programa. Aí, cansei de receber mensagem, sabe, no Facebook e tal, me perguntando quanto que era. Aí eu lembro uma vez, gente, o cara, o filho da égua, era vereador aqui em Uberlândia, veio com um pá pra cima de mim, perguntando se as minhas histórias, elas eram fantasia ou eram baseadas em experiências reais. Falei, cara, selo povo, né? Aqui, né? Selo escroto, entendeu? Sabe, são essas escrotices. Porque, então tá, eu não posso escrever? Eu posso, eu estudo para isso. Porque é narrativa, literatura, eu estou fazendo literatura. E não é porque é erótico que é literatura mal escrita, não, muito pelo contrário. Se tem uma coisa que eu não tenho, sabe, é modéstia. Tem não. Exato, Ivo, exato. Vivemos ainda no mundo machista. Ele tá perguntando, Extremamente. mas é uma afirmação, né? Sim, sim, machista, extremamente machista e ainda arraigado ao patriarcalismo, né? É uma sociedade patriarcal que ao homem tudo permite e a mulher tudo nega. Qual é, né? Sim. Não por acaso, o mercado editorial, nós sabemos, ele é composto 90% de homens. E a literatura romântica, ela é composta, sobretudo, por autoras mulheres e leitoras mulheres. E não por acaso sofre tanto preconceito. Porque eu já falei sobre isso, um preconceito de duplo gênero, né? Uhum. Tanto um preconceito quanto ao gênero literário, quanto um preconceito pela autora que está escrevendo, pelo gênero da autora. Como se nós, mulheres, não pudéssemos escrever sobre os nossos próprios desejos, sobre os nossos romances, nossas fantasias, não é menor. É quando coloca o amor ali, né, é menor. Né? Agora, um detalhe legal, né, de desejos proibidos, já falei antes hoje, é bom lembrar, não são histórias de amor, são histórias de sexo, de mulheres que se permitem ter os seus envolvimentos eróticos. Algumas terminam como histórias de amor, né? Mas não todas. Por que não? Sim, exato. Deixa eu fazer uma pergunta polêmica. É, Vamos lá. quem dita as regras do mercado literário? Quem lê? Quem lê? Né? Uhum. E isso é muito interessante de refletir. Você veja, saiu recentemente uma pesquisa sobre a alfabetização do brasileiro. Né? 29% da população brasileira é analfabeta. 39% ou 36%, eu não tenho certeza dos números, mas são números grandes, né? São analfabetos funcionais. Isso significa que a pessoa que é analfabeta funcional, ela não consegue ler livros, histórias complexas. Ela não só não tem acesso à literatura, porque livro a gente sabe que é um bem cultural caro, livro é caro, né? Ah, mas o livro custa R$ 35, ele não é caro. Olha, para uma mãe que está lá alimentando seus filhos e ganha um salário mínimo por mês, R$ 35 são 5 litros de leite, entendeu? Você Uhum. tem que, né, fazer isso. Então, voltando à questão do público leitor, né? Você tem um público leitor que não está treinado, está apto a ler uma literatura complexa. Então, para ele entender Clarice Lispector, entendeu? É muito difícil, quase impossível. Isso não significa que não haja leitores, especialmente quando nós falamos do mercado de autopublicação Uhum. e quando nós falamos de publicação via Kindle e via Amazon. Voltamos ao começo da nossa conversa, né? Nós temos uma enxurrada de títulos
de autoras e de autores cujos escritos estão, como é que eu vou dizer? Muito aquém do que você pode chamar de uma literatura pronta, né? Você vê que eles estão ali em potência. Pode virar alguma coisa, mas falta muito chão ali para se transformar de fato num livro, né? São narrativas simples, simplistas, mal construídas, pouco complexas, que exige a mão do editor, né? Exige ali a costura, exige mais leituras, enfim. Então, muitos autores também vêm do Wattpad, né? Isso é Uhum. ruim? Não, gente, isso não é ruim. Pode me chamar de poliana, se for, mas, querendo ou não, você tem uma quantidade de gente grande que está tentando, que está se esforçando para escrever, que está se esforçando para ler, e isso é muito legal. E E tem a seu público para leitura, isso. E tem seu público exato, para isso. e esse público está sendo treinado, Nath. Esse público vamos imaginar uma leitora X, a Cárita, né? A Maria, né? A Cárita não. A Maria, ela começou a escrever no Wattpad. Beleza, né? Maria escreve Chifre com CH. Beleza, vamos lá, Maria, né? E a Maria começa a ler também aquilo que a colega está escrevendo, e a Maria vira revisora, vê aquela andança, aquele negócio todo, mas vai. Aí a Maria, ela está treinando, ela está lendo. Com o passar do tempo vai demorar, porque demanda o quê, Nath? Política pública, velho. Uhum. Demanda política pública de incentivo à leitura. Os meus filhos, eles não leem como nós lemos antigamente, que a gente fazia prova na escola. Eles não leram Justino Retirante, eles não leram Capitão de Areia, eles não leram Gabriel. Eu li. Eu não apenas li, como também fazia prova de literatura. Você lembra disso? Então, o que isso, né, nos abre a reflexão? Falta política pública. Falta, sabe, investimento em leitura, não só para tornar o livro barato, mas fazer com que as pessoas passem a ler mais. Porque o que isso é? Isso é o cultivo, é o cultivare, é o que os alemães chamam de Kultur, né? É a cultura, que vem do quê? Da Bildung. É o cultivo do espírito. Né? Eu tomo como exemplo, né, desse crescimento que se dá a partir da leitura. Eu tenho uma hater, que eu acho fantástica, maravilhosa, maravilhosa. Eu não sei como é que é o nome, mas assim, meu primeiro livro, ela escreveu, ela me deu 2 estrelas. É muito bom, mas não entende. Não entende nada, tem muitas palavras difíceis, muitas palavras antigas. Tem muitas palavras antigas. E ela continua lendo, né? Aí o próximo, ela escreveu, ela me deu 3 estrelas. Ó, Melhorou bastante. Ela leu o volume 1 do contrato. Ela deu 4 estrelas. Ela escreveu assim, coisa. A história é boa, tem alguns erros, não sei o quê, uma insistência em palavras antigas, que palavras não são usuais, né, e tal. Ela leu o segundo volume, fantástico, maravilhoso, me deu 5 estrelas o segundo volume do contrato. Fantástico, maravilhoso, não usou nenhuma palavra antiga. Eu falei, não, eu usei. Eu não apenas usei, como aumentei, sabe? Sobretudo os gauchês do Tobias. Mas o que aconteceu com essa leitura maravilhosa? Ela aprendeu. Ela uhum. ampliou o vocabulário. Já não era Então, novidade, né? Já não era novidade. exato, exato. Então, Nath, se a gente acha que nós não tocamos os nossos leitores, que nós, como escritores e escritoras, não temos também uma missão civilizatória, isso é um engano. Nós temos. Nós temos sim. Né? Vou citar a Raposinha. Oi, a Flor, não gostei do Pequeno Príncipe? Mas sim, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Sabe? Uhum, É importante uhum. lembrar disso. Do outro lado, tem uma leitora que, às vezes, ela está vivendo uma violência doméstica, saca? E quando ela lê aquilo no meu romance e tal, ela, não, peraí. Né? Isso é muito importante
deve ser muito legal. Às vezes tem uma mulher que tem lá uma sexualidade, né, que foi sequestrada pelo parceiro, e ela lê aquilo que eu escrevo e fala, não, né? Abre outras possibilidades. Né? E eu Uhum. acho que isso é legal. Eu Isso é gosto. muito, muito interessante. Sim, A responsabilidade que está por trás, né, sim, do nosso sim, texto, né, que a gente às vezes nem sabe o que que existe nesse mundo afora, né? sim, sim, Exato. sim. Rosa, olha, nossa, adoro conversar porque passa muito rápido, né? Pois é, E boa. é sempre uma aula, Ai, é obrigada. sempre É sempre gostoso conhecer a forma como você pensa, né? Porque às vezes, como você falou, já fui julgada, já pensaram Sim. mil coisas, mas, né, você traz toda essa responsabilidade por trás, esse cuidado, né? Em outras entrevistas você falou essa questão de que a sexualidade, o sexo, que é, na verdade, a brincadeira dos adultos, é de De adultos, não é de criança, não é adultos. de Exato, jovem, né? exato, Então, exato. isso é muito legal, né? Quando você fala e repete, porque a sua escrita ela não é passageira. Você sabe para quem você está escrevendo e você Sim. alerta, né, aqueles que querem entrar nessa área, às vezes, porque acha que está dando dinheiro, né? Uhum, E não é bem assim que as coisas acontecem, né? Primeiro, o uhum. material ele tem que ser apresentado com qualidade, porque senão é só o primeiro, Eu porque não vai acho. existir o momento, a oportunidade do segundo, né? Sim. Então, isso que é muito bacana. Então, vamos recapitular. Ó, Seu livro de coletâneas, que foi lançado dia 8, que está fresquinho, Desejos isso. Proibidos, Contos Eróticos para Mulheres Destemidas. Então, dividido em duas partes, faz um resumão para a gente e diz onde a gente pode encontrar a sua obra. Então, Desejos Proibidos, Contos Eróticos para Mulheres Destemidas é um livro que aborda todos esses desejos que esse patriarcado nos proíbe, né? E percorre no digital 8 contos com protagonistas femininas. Todos os contos são narrados sob o ponto de vista feminino, né? E ali nós visitamos várias fantasias, sabe? Várias fantasias sexuais, né? Do encontro com o desconhecido, que você encontra numa sala de bate-papo para adulto, há uma suruba, né? Um relacionamento entre duas mulheres que se descobrem, né? Você tem também um casal que eu acho muito interessante, que briga o tempo inteiro, eles não conseguem se resolver, né? Até que um dia a moça chuta o pau da barraca, mas depois ela volta. Quem nunca, né? Voltou pro boy lixo, enfim, né? E termina com 3 contos de hot fantasy, né? De romantasia. Por quê? Porque a partir do final desse ano eu vou me dedicar à romantasia. Tenho já 3 livros engatilhados, né? Vou lançar um depois do outro. E depois de Desejos Proibidos, um dark romance. Mas daqui a pouco eu falo deles. Aonde é que você encontra Desejos Proibidos? Você encontra no formato digital pelo Kindle, está disponível na Amazon, pelo Kindle Unlimited. Pelo Kindle são 8 contos, esses que eu estou falando. E em Uhum. junho você vai poder ter acesso à obra impressa, na qual constarão 10 contos. Além dos 8 que estão lá, vai haver mais um que é inédito, Janela Indiscreta, né? Isso é uma história de vizinhos, também amo vizinhos, né? E o 3, né? O 3 vai fazer parte, né, dessa coletânea, e não por acaso a capa, da coletânea escrita, né? A capa de Desejos Proibidos é um trisal, né? Uma referência explícita ao 3 e também as cores da capa, né, que tem no 3 lá na Amazon. Uhum. Você vai poder ter acesso, comprar esse impresso pelo meu site, www.rmferreira.com. É uma publicação, e está linda essa capa. É uma publicação da Mundo Rosa. O que é Mundo Rosa? Depois a gente vai voltar a falar só da Mundo Rosa em agosto. É uma marca editorial da Cultura Trix, a minha editora.
Mundo Rosa Romances, voltado exclusivamente para a publicação de romances românticos e rufem tambores, escritos por mulheres, tá? É uma marca editorial voltada para escritoras mulheres, com uma proposta de publicação que eu não vou te contar agora, né? Vou te contar em agosto, mas que garante à autora o total controle sobre a sua obra, sobre a venda, enfim. E e a sugestão de como estruturar isso veio da querida Nath, né? Numa conversa que a gente teve, eu vinha quebrando a cabeça como fazer. A Nath teve a ideia e é essa forma que vai ser estruturado a Mundo Rosa. Tá? Mas em agosto a gente volta para falar dela. Né? E é isso, a venda por enquanto no meu site e no e-book pela Amazon. Né? Tá lá no Kindle, pode baixar. Quem tiver acesso, entra aí, aproveita e me segue no Instagram, gente, pelo amor de Deus. E é isso. Né? E por falar, só fechando, né? Eu gosto muito e observo muito as suas jogadas estratégicas enquanto escritora profissional, porque você tem a casa organizada. Sim. Você tem uma página do Instagram muito bonito, né? Você tem o site, né? Que também está muito bonito. Ou seja, você se posiciona, né? Profissionalmente. Quando a gente digita lá na Amazon o seu nome, RM Ferreira, só tem assim você ali, né? De obras e tudo. Então, você tem ali a sua vitrine, né? E as suas capas são muito bonitas. Eu vi que você tem contos antigos que estão lá e que são muito bem avaliados, né? Então, para quem está do lado de cá, muitas vezes, né, ou quem está iniciando, eu acho que a gente tem que observar primeiro o mercado, né, e começar da maneira correta. Se a gente está começando, então vamos primeiro ter o tempo de estudar o mercado, entender como ele funciona, né, seguir os autores que são do mesmo gênero ou não, porque na verdade, né, mas seguir encontrar aqueles que de fato se posicionam, né, de forma profissional, que é isso que a gente precisa muitas vezes. Principalmente para quem é auto-independente, né? Que lança sozinho. Né? Não é o lançar por lançar qualquer coisa. Né? É você já começar da maneira correta. Né? Então, isso carreira, que é uma carreira. E é uma carreira que ela é construída, você está desde 2011, né? Nessa trajetória. Né? Para chegar onde você chegou hoje, com esse olhar diferente, né, com os seus textos mais amadurecidos, porque eu sei que você estuda muito para que você possa entregar o melhor para suas leitoras, porque não é só essa parte aí do hot, você constrói personagens com camadas, você constrói agora os universos, mas você constrói os locais, as cidades, então você faz com que a gente de fato esteja dentro da sua obra, né? Para você chegar hoje, você caminhou muito tempo. Então, para quem está começando, não precisa levar esse tempo todo que a Rosa levou. Você pode, às vezes, cortar um pouquinho do caminho, né? Mas, lógico, vai ter que estudar, vai ter que, né, fazer algumas coisas que são papel do escritor, né? E isso é muito legal porque eu olho muito para o seu trabalho em relação a isso, como você se posiciona. E aí eu tento ver de que forma eu posso também trazer para mim, né? Porque são gêneros um pouquinho diferentes, são públicos diferentes, né? Mas eu vejo assim, puxa, que bacana, né? É muito bonito o Instagram, a gente fica ali olhando, correndo o feed e tudo, né? Você traz toda uma narrativa, isso é envolvente. Então você já traz a gente, né, para dentro da sua obra, antes dessa obra estar ali, mas de uma forma muito bacana. Tá? Sobretudo ali no Instagram, ele é diferentão, porque eu também me acho diferentona, entendeu? Dentro do universo do romance hot, eu preciso mostrar para a leitora que está vindo me ler, né, que eu sou diferente. Não que eu seja melhor, não, é porque ela vai encontrar uma outra literatura, uma outra pegada.
Então, se ela quer mais do mesmo, ela não vai encontrar comigo. Isso não faz de mim melhor, isso faz de mim diferente, entende? Uhum. Porque eu não posso oferecer, não posso dar para ela um feed que tem a mesma cara, né? Se às vezes ela quer só ler, não, ela não tô afim de ler um negócio assim, não quero muito, não quero trem grandão, não, né? Então, o meu Instagram, eu gosto que ele dialogue com isso, né? Tem a ver comigo, com a questão agora do pop art, né? Eu adoro, né? Misturar Sim. com quadrinho tem a ver comigo, né? Com essa diferença. Agora, com relação à carreira, né? Eu concordo, super concordo com você. Não, nenhuma obra, né, nasce como se você estivesse psicografando, né? É diferente de você sentar e escrever, escrever um negocinho ali para a Amazon. Então, beleza, você está escrevendo um negocinho para a Amazon. Eu, Rosa Maria, não consigo escrever assim. Não dou conta. Tem gente que consegue. Eu não consigo. Então, é a questão do ônus e o bônus, né? Eu sei que para mim vai ser mais lento, sei. Eu sabia disso desde o começo, né? Tem o quê? 2.000 e cento e poucos seguidores, né? Nossa, tem autor aí que começou depois de mim que tem 15.000, 30.000. Parabéns para ela. Ela fez um trabalho que eu não fiz, entendeu? Agora, eu não vou desmerecer as minhas 2.196 seguidoras e seguidores. Você já experimentou colocar 2.000 pessoas na sua casa? E é relativo, porque não quer dizer que esse número seja compradores, né? Às vezes é seguidor, Exato, seguidor, caiu leitores, de né? paraquedas ali. É Então, o relativo. cara, quando ele vem para ler um livro, ele lê um livro meu, eu não gostei, né? Ele vai ler outro e é assim que você constrói a base de leitores, a base de fãs. Mas eu entendo que você precisa ter responsabilidade com o seu leitor. Você tem que ter responsabilidade com o seu público, né? Tem coisas que não é para mim, né? Que eu não dou conta. É igual, né? Você vê, uma dificuldade pra gente ver. Você viu, eu não fiz o vídeo. Que eu cheguei e falei, Renata, não dou conta. Não, minha cara tá amassada, meu cabelo tá ruim, não dou conta. Né? Esse lance de virar assim, além de escritora, também ser uma influência. Não sou, não sou, né? Não dou conta de chegar para as minhas leitoras e falar assim, ai, gente, o que vocês querem ler? Né? Que eles sejam aqui. Não, gente, eu não estou vendendo no açougue. Não estou. Eu estou vendendo uma história. Eu estou vendendo uma história de amor, uma história de superação. Uma história que passa, né? Tem toda uma trajetória ali. Esses personagens têm que se transformar de alguma maneira. Para mim, foi a escolha que eu fiz. Uhum. Não significa que a minha escolha seja a única possível. Existem N escolhas, né? Eu sou uma escritora né, Kindle? Não sou. Né? Aquela escritora que bomba na água? Não sou. Né? Vou morrer por causa disso? Não vou. Né? Não vou. Exato, Porque, né? Enfim, cada um seu cada qual. sim. E é isso. Mas é isso, Rosa, que delícia poder conversar com você. Que Ai, adoro. essa segunda tentativa deu certo para que a gente pudesse se ver, Sim, se né? vê. Então, desejo para você tudo de bom, muito Obrigada. sucesso. Eu vou Obrigada. olhar e vou ler o Desejos Proibidos, e daí eu vou te dar uma devolutiva, Ai, tá? faço isso. Confesso Eu que tô doida pra sair. antes eu tô mais assim, na verdade, que me chama atenção o que passou e eu acabei perdendo o time, é esse amor fora do script. Ele Ah, também, o título me chamou a atenção, depois eu vou dar uma olhada nele certinho, mas eu vou ler primeiro essa sua coletânea de ah, contos, até para poder conhecer, na verdade, eu conheço você enquanto romancista, agora eu quero ver você enquanto contista, né? tá. Para ver certinho e daí eu te falo as minhas percepções e tudo mais, tá bom? Não Olha, esquece o um leque. beijo, viu? E o leque, viu? Leia com o leque. Eu Peraí, devia ter peraí. pegado aqui na estante. Eu não vou levantar, senão eu vou mostrar minha bunda para a câmera, né? Mas tem um livro, depois eu te mando a foto. Tem um livro
uma pesquisadora francesa, eu acho que é a Jean-Marie Ganneban. O livro chama Histórias, é uma pesquisa sobre a erótica feminina do século XVIII. O livro chama Histórias Feitas para Serem Lidas com uma Mão Só. Então, Desejos Proibidos também é assim, sabe? Para ser lido com uma mão só. Ok. Mas é isso, Rosa. Obrigada pelo seu carinho, Eu pela sua te generosidade. agradeço. Vamos Eu te nos agradeço. falando. Vamos falar, sim, sobre Mundo Rosa. Eu acho que é um projeto muito bacana que você está, né, colocando ele agora mais forte, aí, saindo do papel, que vai dar Isso. oportunidade para muitas escritoras, né? E, de fato, ser, assim, o mais justo, né? O Sim, mais justo para quem escreve, tá bom? sim. Um beijo. Um beijo enorme, Nath. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Nas palavras, né, fechando, você sabe que eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer live, de, né, bater papo e tal, mas eu faço isso só contigo, né? Antes com a Stephanie, agora só com você, porque eu me sinto à vontade, né? Me sinto à vontade, né? Existe um respeito muito grande, né, de ambas as partes. Parabéns, adoro, sabe, prosa, verso e vinho. Agora nesse novo momento, né, vai continuar indo para frente e obrigada também pelo espaço, né? Pelo espaço, permite a gente conversar e ter uma prosa de qualidade, sabe? Eu acho que é isso que importa, pelo menos para mim. Eu te agradeço muito mesmo a oportunidade da prosa tão boa, tá? Obrigada, viu? Vamos nos falando. Tchau, tchau para Beijo, todo mundo que esteve conosco tchau. e vai acompanhar depois. Um beijo.